Olá, povo de Deus, a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Hoje eu venho dar continuidade a um sábado de bênção, um sábado de oração, um sábado de aprendizado, né? E que o Senhor quer falar conosco através da sua palavra, no livro de 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 19, que é a parte que eu fiquei, né? Que tem como título A Cura de Naamã. Leio com atenção que esse texto tem muito a falar com cada uma de nós, né? Então, pegue sua Bíblia, faça sua leitura agora. Eu vou fazer uma leitura que ela é bem explicativa e ela é ótima. Vocês vão ver, ó. A cura de Naamã. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército da Síria. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Um dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneiro uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: "Eu gostaria que o meu patrão fosse falar com um profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria de sua doença." Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito, e o rei ordenou: "Vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele." Então Naamã saiu, levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: "Esta carta é para apresentar a Naamã, que é meu oficial, e eu quero que você o cure." Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: "Como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que eu tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga." O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: "Por que o Senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo, e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel." Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: "Eu pensava que pelo menos o profeta ia sair falar comigo e que oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios de Abana, de Farpa, em Damasco, não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu poderia me lavar nesses rios e ficar curado?" E foi embora muito bravo. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: "Se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que que o Senhor não pode ir se lavar como ele disse e ficar curado?" Então Naamã desceu até o Rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia, como a de uma criança. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: "Agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor." Eliseu respondeu: "Juro pelo Senhor, o Deus vivo a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente." Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis. Aí Naamã disse: "Já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, então deixe que eu leve para casa 2 mulas carregadas de terra, pois de agora em diante eu não vou oferecer sacrifícios e ofertas que são completamente queimados a nenhum Deus, a não ser a Deus, o Senhor."
Mas eu gostaria que ele me perdoasse uma coisa, que é a seguinte: quando eu tiver de acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, o deus da Síria, para lhe adorar, eu vou ter de adorá-lo também. Que o Senhor Deus me perdoe por isso. Eliseu disse: adeus, boa viagem. Bem, a história de Naamã, a cura de Naamã é bem conhecida, né? Mas hoje eu vou trazer uma reflexão a vocês sobre orgulho e fé, né? Que nada que podemos construir ou conquistar não vale nada diante de Deus. Quando a solução é impossível, nada do que é terreno tem a resposta. Parece que nada faz sentido, né? Não importa o lugar onde você mora, quando você tem uma causa, né? Não importa o lugar onde você está, pode ser o mais chique, pode ser o mais o melhor possível. Quando uma causa é impossível, nada do que a gente tem aqui na Terra, né? Quando é uma doença, quando é um diagnóstico, alguma coisa assim, nada do que é terreno, dinheiro nenhum paga, né? Apenas Deus, né? E além disso, é importante destacar 2 outros pontos, né? Nessa leitura de Naamã, que é o orgulho e a fé, porque elas andam juntos. Em nossas obras, o orgulho e fé, em nossas obras, a fé que a gente tem na gente mesmo, sabe, aquela autoconfiança de achar que as coisas só vão dar certo se a gente estiver no meio, aquele autocontrole, a gente quer ter o controle de tudo, pois é, isso aí nos afasta de Deus, esse sentimento nos afasta de Deus e coloca sobre a gente um fardo maior do que o que podemos carregar. O orgulho, ele faz isso, porque o orgulho é a gente confiar na gente mesmo, é a gente se envaidecer de um controle que a gente não tem. Da gente achar que só o que está sobre o nosso controle é que vai dar certo. É a gente se achar Deus da situação, mesmo sem querer, entendeu? Apesar de todo o poder de Naamã, ele não poderia solucionar o seu problema. Apesar de todo o seu dinheiro, né, de ter levado não sei quantos quilos de não sei o que aí, que se fosse calcular era milhões de reais, né? Nada daquilo ali comprava a sua cura, entendeu? Então, assim, você pode até não ter o dinheiro todo para comprar a solução dos seus problemas, mas muitas vezes a gente quer trazer para si a responsabilidade e o orgulho de controlar a situação, né? Quer dizer e direcionar como as coisas funcionam, né? Outra coisa que me chama muita atenção, que às vezes passa muito despercebido, até nas pregações que eu já ouvi a respeito desse capítulo, é a menina, né, que mesmo sendo levada como prisioneira para servir a esposa de Naamã, ela falou do Deus, sabe? Ela estava cheia do Espírito Santo, mesmo vivendo sobre a condição de ser prisioneira, ela não deixou que a maldade da situação, a tristeza, aquela situação de ser uma prisioneira, afetasse o propósito de levar o Deus da cura para aquele homem. O propósito dela era esse. E mesmo a situação, por pior que fosse, ela não deixou a raiva, o rancor, a mágoa de estar ali como prisioneira, dela cumprir o propósito que tem, né? Muitas vezes a gente se vê num ciclo de problemas sem fim que não acaba e a gente diz, meu Deus, por que comigo é assim? Será que a gente respeita o tempo do processo, do propósito?
né? Ou a gente está muito acostumada como se a graça, né, a nossa vitória fosse um pedido. Eu vou dar um exemplo bem fútil. Um pedido de iFood, né, que a gente vai ali, digita no celular, pede, em poucos minutos chega e pronto, né? E as coisas de Deus, a gente tem vivido isso, né? Um grande processo, né? Um processo que leva tempo, que leva fé, que requer da gente trabalhar aquilo que o Senhor precisa trabalhar sobre as nossas vidas, para nos tornar pessoas melhores, né? Para nos tornar pessoas com o propósito de Deus, né? E aquela menina, ela cumpriu o seu propósito ali, né? Ela foi cheia do Espírito Santo, não se deixou abater pela situação em que vivia, levou o nome de Deus, Naamã ouviu, né? E foi atrás do profeta, né? Só que Naamã, quando levou todo aquele negócio, né? Não sei quantos quilos de prata, de não sei o que, roupas finas, não sei o que. Naamã queria comprar a sua cura, né? Porém, tudo que Deus nos oferece é dado de graça, né? É a sua misericórdia que nos alcança. Porém, Eliseu, com toda a sua visão espiritual, apenas o ordenou que fosse lá e mergulhar 7 vezes, né? Muitos de nós temos a postura de Naamã. Quando temos as nossas expectativas frustradas, né? Porque a primeira coisa que Naamã fez foi ficar zangado. Poxa, o cara não vem nem aqui falar comigo. Sabe, a gente é assim, poxa, não se resolveu do jeito que eu queria. Eu sou tão serva de Deus, eu tô aqui todo dia, eu tô aqui sempre, né? E as coisas se resolvem dessa maneira, né? Quando as nossas expectativas são frustradas, né? Mas é porque Deus, com esses 7 vezes de mergulho de Naamã, ele não queria curar apenas da lepra, né? Todavia, para quebrar o seu orgulho, a sua cura não iria vir de um lugar onde era considerado belo, né? Porque Naamã questionou por que lá onde ele morava tinha os rios mais bonitos, os rios mais belos. Por que estavam mandando ele ir num rio se lá onde ele estava, né? Mas Naamã precisava entender que que uma visão espiritual era que ia trazer a sua cura. E é muito comum nós queremos comprar Deus com grandes atos, né? Que através dos nossos atos, Deus possa conquistar, né? Aquilo que a gente tanto quer, né? Com os nossos atos, nós pensamos erroneamente que as nossas atitudes podem de alguma forma conquistá-lo, mas apenas é a misericórdia do Senhor que nos concede a salvação. É a misericórdia de Deus que nos dá a vitória, que nos dá a graça, sabe? Não é por merecermos, mas é porque Deus nos ama de tal maneira que nos concede a vitória, né? Naamã não foi curado apenas da sua lepra, mas também do seu orgulho. A graça divina de Deus não pode ser compensada com coisas materiais. Naamã passou a sentir a necessidade de oferecer sacrifícios ao Deus verdadeiro. E ele entendeu que o sacrifício que Deus queria era a sua fé, era a sua confiança. Como aquela menina, né, que confiava que Deus iria curar o seu patrão. Sabe, como Eliseu, que entendeu que bastasse ele mergulhar 7 vezes, né? Quantas vezes o Senhor nos ordena a mergulharmos 7 vezes, a descermos por 7 vezes, e a gente diz, não, eu já tô aqui na 3ª vez, nada aconteceu, né? Então,
não é do meu jeito, é no jeito de Deus, é no tempo de Deus. O Senhor está no controle de tudo. Muitas vezes a gente acha assim, ah não, eu não sou orgulhosa. Eu me acho muitas vezes assim, né? Mas às vezes, no fundo da nossa alma, existe esse sentimento que nos afasta de Deus, que nos sobrecarrega, que nos questiona de tantas coisas inquestionáveis, né? O propósito de Deus, as coisas de Deus, né? Requer um tempo de Deus, requer a vontade dele, requer a nossa fé, requer nós confiarmos no Deus que tem o controle de tudo, que nos ama acima de tudo e de todos. Que o Senhor possa ter falado com cada uma de nós, sabe? Que o Senhor possa quebrar todo e qualquer orgulho que nos afaste de Deus. Que o Senhor Jesus possa gerar em nós uma fé inabalável, uma fé que possa nos aproximar de Deus, que nos traga a confiança, que nos traga o amor de Deus, né? Minhas irmãs, que a paz do Senhor esteja com cada uma de nós, que Jesus possa entrar no lar de cada uma, que Jesus possa fazer morada na sua vida, na sua família, nos seus pensamentos, que Jesus possa quebrar tudo aquilo que lhe afasta de Deus e trazer a fé, a confiança, que dias melhores venham, que a presença de Deus seja a base para os seus próximos dias. Que a paz do Senhor esteja com cada uma. Amém.